Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso canal. Esteja pronto para a sua transição de carreira. Esse é o episódio de número 43. Se você não assistiu os outros, vai lá, dá uma olhadinha, porque tem muita coisa bacana que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar. Eu sou a Alessandra de Faria, especialista em transição de carreira. Ajudo mulheres que estão de saco cheio com a profissão a encontrarem e trabalharem com o que amam. O assunto hoje: como você pode ter um perfil profissional mais atrativo. Vou entrar na maior rede social que existe para mostrar para vocês como deve ser um currículo lá no LinkedIn, bacana, que possa ser atrativo para você. Vou pegar alguns exemplos aqui, analisar ao vivo. Então, se você quer ver o que está certo, o que está errado no teu LinkedIn, no teu currículo, vem aqui comigo que nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Se você tem alguma dúvida, fica ligadinho que a aula vai ser muito bacana. Ó, pense assim, o LinkedIn, teu currículo que está lá, é como se fosse um cartão de visitas. Para que nós, as pessoas que entram lá para fazer processo de recrutamento e seleção, por que a gente procura lá? Como que é que a gente faz? Toda vez que a gente vai dar uma busca, a gente coloca algumas palavras-chave. Então, nós vamos começar por aí. Vou colocar aqui na minha tela. Vou abrir o meu LinkedIn, vou usar 2 de exemplos lá, na prática, para vocês não terem nenhuma dúvida do que eu vou fazer agora. Esse aí é meu LinkedIn, aproveita, dê uma olhada nele, quer olhar lá como que está o meu perfil? Ver perfil. Ó como que está o meu. Uma foto bonitinha, bacana, tudo mais, isso aí está público. Quem quiser ir lá e olhar um pouco mais, fica à vontade, tem toda a minha trajetória, formação acadêmica, só que nós não vamos olhar o meu, nós vamos procurar o de outra pessoa. E eu vou mostrar aqui, mas isso é uma informação pública, porque está no LinkedIn. Olha aqui, cara, assim, isso foi coincidência. Foi coincidência, tenho certeza absoluta que foi coincidência. Você sabe que essa pessoa que acabou de aparecer aí, ó, o Régio, ele era de uma área de auditoria interna. Ele fez transição de carreira para ser paisagista. Olha que coisa linda. Você consegue perceber o poder de uma mudança de carreira na vida de uma pessoa? Imagine o que tinha a ver a área anterior dele, de auditoria externa, com a área que ele está agora, que é de paisagismo. Jesus amado, isso é muito poderoso na nossa vida. Tenho certeza absoluta que você tem algum talento que você pode aproveitar muito melhor a sua carreira. Dê uma olhadinha aqui no. Eu não vou abrir o perfil dele porque eu não pedi autorização. Essa foi a primeira página que apareceu aqui para mim. Mas olha que coisa bonita. Agora ele fala sobre o tema que ele escolheu para ser a profissão dele. Ele, com certeza, escolheu com o coração, porque a transição de carreira não é alguma coisa que você vai fazer rápido e fácil. Vou olhar dois, de duas pessoas muito conhecidas aqui. Vamos olhar esse aqui, essa pessoa que eu amo, ó, que moço bonito. Primeira coisa, vocês viram que no meu LinkedIn eu coloquei um fundo aqui? Coloquem algum fundo, um fundo. Para quê? Para ficar agradável quando a pessoa vê. Coloque alguma coisa que te representa. Às vezes tem muitas fotos na internet gratuitas que você pode usar. Coloque uma foto de alguma palavra que te represente, alguma coisa assim, ó. Aqui ele deixou como estava, não fez mudança nenhuma. Colocou uma foto mais profissional. Dê uma olhada aqui, a foto dele tem esse fundo aqui, não sei o que é o fundo, mas às vezes você pôr uma foto sem fundo nenhum fica mais bacana. Por quê? Porque aí vai chamar atenção para aquilo que realmente interessa, que é o teu rostinho lindo, bonitinho. Aqui no Brasil, a gente usa muito foto. Por quê? Porque o brasileiro, ele gosta de estar perto. Eles são dos Estados Unidos, tem as pessoas não usam.
É outra cultura, o objetivo é outro. Agora, aqui no Brasil, a gente costuma olhar. A gente entra assim no LinkedIn das pessoas para verificar um pouco mais sobre as experiências. Tem empresa até que olha para ver o que é que a pessoa posta para fazer um link do perfil da pessoa com aquilo que a pessoa se expressa ali nas redes sociais. Tem empresa que faz isso. Eu não faço, que eu prefiro ter a minha avaliação isenta sobre qualquer candidato. O máximo que eu olho são o currículo que a pessoa posta no LinkedIn, mas eu não fico olhando postagem, conteúdo que a pessoa coloca, não faço isso. Então, coloque uma foto bacana, adequada. Tem algumas pessoas que colocam aquele símbolo aqui, né? Que está procurando emprego, que não está. Tem vários símbolos aqui que podem querer dizer muita coisa, acho que fica muito a critério da pessoa. Ó, aqui ele colocou exatamente a função dele atual e aonde ele trabalha. Tem muitas pessoas que aqui colocam o quê? Vou mostrar o meu para vocês. Eu vou variar, tá? Entre o meu e de duas pessoas que eu conheço aqui. Ó, o meu. O que que tem aqui no meu? Tenho o que eu sou, algumas palavras de busca. Por quê? Porque às vezes as pessoas buscam no LinkedIn palavras correlatas, não falam exatamente qual é o teu cargo, qual é a tua posição. Então, no meu caso, eu coloquei todas essas palavras aqui, que são palavras que refletem aquilo que eu faço profissionalmente, independente se é CLT ou não. Eu gosto de colocar. E aí, aqui embaixo, eu coloquei algumas hashtags das coisas que eu costumo postar sobre o que eu gosto de falar, que é transição de carreira, mudança de emprego, realização profissional. E aqui tem minhas informações de contato também. Vocês conseguem perceber a diferença, o tanto de coisa que eu coloquei e o tanto de coisa que do currículo anterior estava? Ó, no meu tem muito mais palavras aqui para as pessoas me acharem quando eles forem buscar sobre esse assunto ou alguma palavra, carreira, mudar de emprego, qualquer palavra que eles colocarem em relação a isso, o meu LinkedIn com certeza absoluta vai aparecer. Teste aí para você ver se aparece ou não. Já no outro caso, ó, no outro caso, tá vendo que tem poucas informações? Então, provavelmente só vão encontrar ele se colocarem alguma dessas palavras aqui, né? A profissão dele atual e tal. Então, fica um pouquinho mais restrito. Ah, Alessandro, o que é certo, o que é errado? O que é certo, o que é errado vai depender do teu objetivo, criatura. Vai depender muito daquilo que você quer passar, o que você quer mostrar, para que você utiliza o LinkedIn. Então, eu vou falando sobre cada parte que tem aqui, e aí você vai decidindo o que altera, o que não altera no teu LinkedIn. Tudo bem? Vamos seguir assim, então. Então, dê uma olhada. Aqui no cabeçalho tem pouca coisa, não tem uma forma de contato com ele, não tem telefone, não tem e-mail, aqui não tem muitas informações. Não tem problema, foi a forma que ele escolheu. Ó, ele coloca aqui um resuminho, né? Algumas palavras sobre ele, sobre o que ele fazia. Acho isso bacana também. Tem muitas pessoas que colocam em formato de história. Ó, ele colocou em formato de bullets aqui, né? As palavras e frases. Dê uma olhada na diferença do meu. Ó, eu coloquei falando um pouquinho da minha experiência. Ó, eu aproveitei esse resuminho para falar de forma mais sucinta sobre mim. Foi isso que eu fiz. São formas diferentes de utilização. O certo e o errado vai depender de você. Ele colocou aqui em formato de bullets, palavras ou frases que representam o que ele é. Aí, logo aqui embaixo, tem as atividades que ele fez no LinkedIn, tem as funções que ele passou. Vamos lá. Vamos avaliar essa parte aqui de baixo. Ó, o que é bacana? Aqui nessa parte, ele colocou o que ele fazia, ó, liderança de equipes, acompanhamento de resultados, tudo mais. Nas outras, ele não colocou muita coisa. O que é ideal? Por exemplo, essa função aqui é uma função que só pelo nome eu sei exatamente o que a pessoa faz? Pode ser que sim. Só que o ideal é você pôr um pouco das suas responsabilidades. Ou pôr, por exemplo, nesse caso, qual produto a pessoa representava, fazia propaganda,
qual era o mercado que ela atuava, qual cidade, se era um pedaço da cidade, se eram duas cidades, porque às vezes ela mora numa cidade e atende outras cidades também. Então, aproveitem esse local para colocar exatamente alguma coisa que fique claro. Imagina assim, no teu currículo, lá no teu currículo você não coloca? É a mesma coisa. Ó, a data que você iniciou, que você terminou, e coloque um resumo. O que que é bacana colocar nesse resumo? Pense assim, quando alguém vai procurar você no LinkedIn, o que que a pessoa quer saber? Qual o tamanho de grandeza, de responsabilidade o que você fazia naqueles cargos? Então é bom colocar. Por exemplo, se você era responsável por uma equipe, coloque lá, responsável, gestor de tantas pessoas, de tantos vendedores, gestor de 3 líderes com uma equipe total de 30 pessoas, 12 pessoas, ó, não liderava ninguém, não tem problema. O que que você pode pôr? Coloque ordens de grandeza, responsável pelo orçamento, um orçamento de sei lá quanto. Coloque a ordem de grandeza daquilo que você cuidava. Para quê? Para as pessoas que estiverem vendo terem noção da tua responsabilidade. Se você cuidava de orçamento, de pagamento, alguma coisa mensurável, eu comprava fretes. Qual o volume, né? Qual que era a volumetria de atividades que você era responsável? Isso é muito bacana, principalmente quando alguém da área do negócio de exatas vai olhar o teu perfil. Então pense assim, você precisa dar as informações que são básicas e necessárias para quem estiver olhando tomar uma decisão e chamar a atenção dessa pessoa. Por quê? Se você não faz isso, pode ser que um outro faça. E talvez ele passe na tua frente. Imagine aqui, ó. Nesse caso dele, teve 2 aqui que ele colocou um pouco de detalhe, mas acredito que poderia ser um detalhe bem maior do que o que está aqui. Ele cunhou? Bom, não sei. Aí vai depender do objetivo de cada um. Mas daria para pôr muito mais informações. Quer ver? Vamos olhar aqui o meu, como que o meu aparece. Ó, o meu LinkedIn, aí as frases que eu coloquei, um pouquinho da minha história aqui sobre mim, e aqui um pouquinho das coisas que eu era responsável. Ó, a diferença. Como você vai pôr, fique à vontade. Mas quando você encontra alguém de uma área, se você é de uma área muito técnica, provavelmente, essa pessoa gostaria de ver mais números, coisas, mais um detalhe sobre a atividade que você executava. Pense assim, preencheu, coloque as datas certas, tá? Não coloque o mês e o ano certinho, não fique preocupado com o que as pessoas vão pensar. O ideal, nas informações que você coloca no LinkedIn, muita atenção, muita. Olha aqui para mim. Isso é muito sério. Eu vou até parar de compartilhar, porque isso é muito sério. Eu vou falar. Criatura, nunca minta. Nunca minta no LinkedIn ou no teu currículo. Por quê? Porque as pessoas descobrem, o mundo é pequeno, vai ficar feio para você. Promete para mim? Nunca minta no LinkedIn. Olha só a história que eu ouvi essa semana. Eu ouvi essa história essa semana. Uma profissional de RH me ligou, e aí ela falou, Alessandra, estou aqui numa saia justa, não sei o que eu faço. Me ligaram da empresa tal, para pedir informação sobre uma profissional do RH. Queriam informação dela para uma vaga de business partner. E ela colocou no LinkedIn que ela trabalhou nessa área. Só que não era isso que ela fazia. Ela trabalhava com os bebês, mas a atividade dela no dia a dia era outra, a função dela era outra. Olha a saia justa. Uma empresa ligou, porque hoje, ainda mais no LinkedIn, todo mundo é muito conectado, sempre um conhece o outro. Se você abrir ali o LinkedIn, você vai ver que tem um monte de conexão sua que é conexão de outras pessoas. Vai ter alguém que conhece alguém que trabalhou onde você trabalhou. Aí vai ficar feio. Pior do que não ter experiência na área é mentir que tinha experiência na área. Faz sentido? Então, assim, não faça isso, porque é muito feio. E aí, qual a minha orientação quando eu falei para essa pessoa? Eu falei, olha, a partir do momento
que a pessoa te perguntou, te pediu informação, você conhece a empresa, conhece a pessoa que está te perguntando. São todas com boa índole, você não vai entrar no detalhe. Deu uma resposta assim, olha, no tempo que eu trabalhei com essa pessoa, pelo que eu conhecia, pela minha visão, a experiência dela era X, X e X. Não consegui ver nenhuma experiência nessa área, mas tira a dúvida com a própria pessoa. Você não mentiu, fez a tua parte, aí você deixa a critério da pessoa que te pediu informação. Mas o porquê que eu tô falando isso? Porque hoje o mundo está muito pequeno com as redes sociais. Qualquer coisa que você minta. Ai, Alessandra, as experiências têm várias formas de falar, eu concordo. Tem pessoas que pegam uma experiência pequenininha e conseguem falar daquilo de uma forma, uma, com tanta riqueza de detalhe, que aquilo ali fica parecendo que é o maior cargo da empresa. E tem outras que fazem o contrário. Nossa, a pessoa está lá. Eu conheço um cara, ele é VP hoje. Só que ele é de uma humildade, uma simplicidade, que se você conversa com ele, você fala, olha, esse cara aí é o assessor, o assistente, mas não é. Uma pessoa super inteligente, só que pela humildade, pela forma que ela se expressa, dá a intenção que é pouco, mas não é. É a comunicação que é diferente. Então, assim, existem várias formas de você vender o seu peixe. Não precisa mentir para vender seu peixe. Faz sentido? Então, vamos lá. Vamos continuar olhando os currículos aqui no LinkedIn, que esse era o objetivo. Ó, colocou as experiências? Não esquece da data inicial e da data final, a cidade que você atuava, qual a região que você atendia, formação. Coloque aí todas as suas formações. Coloque, não precisa pôr só a formação acadêmica. Nesse caso aqui, ele colocou só a formação acadêmica. Você pode pôr outras formações que são importantes. Por exemplo, para uma pessoa da minha área, que é de desenvolvimento de pessoas, é importante sim ter alguma formação de coach, por acaso, uma coisa super bacana. Então, coloque lá as suas certificações, as outras certificações que você, claro, você não vai ficar pondo curso de 4 horas, curso de 8 horas, mas qual é a certificação relevante que você tem? Coloque aí. Por quê? Ela pode fazer uma diferença na hora que a pessoa está olhando um candidato ou outro. E coloque também muitas vezes, com o nome da instituição, já basta. Aqui não precisa pôr muita riqueza de detalhes. A data de início ou fim, ou só uma data quando você finalizou, não tem problema nenhum. Essa parte aqui embaixo, das competências, né? Tem um monte de recomendação, né? Uma pessoa vai recomendando a outra. Eu vou falar meu posicionamento em relação a isso. Eu não levo em consideração essas recomendações do LinkedIn. Não levo nenhuma. Por quê? Porque normalmente é um amigo do outro, um que conhece o outro, a própria pessoa vai lá e pede. Então, assim, não é uma coisa que eu vou atrás de olhar no detalhe que faça algum sentido, alguma coisa relevante. Não acredito que seja, tá? Vou olhar um outro aqui, Fernanda. Vou olhar aqui da minha comadre. Ó, que foto bonita, tem o fundo da onde ela trabalha. Ó, que bonita. Ela colocou, ó o nome aqui. Ela colocou a função que era atual e o local. Ela não colocou aquele monte de hashtag. Ela também não tem informações de contato. Olha aqui que bacana. Dela tem informações de contato. Não tem hashtag, essas coisas, mas não tem problema porque o objetivo é bem outro, né? Ela colocou um resumo aqui objetivo, bem objetivo, e colocou aqui as experiências. Ó, as experiências dela, ela colocou, como é uma área mais técnica de supply chain, ela colocou várias coisas que ela era responsável, que fazia gestão. Muito bacana. Ó, aqui embaixo, em todas as funções, ela colocou mais detalhes. Ó, pode olhar que tem muito detalhe nas funções. Isso aqui é bacana. Por quê? Porque a pessoa vai vendo toda a experiência profissional dela. Imagine, ó quanta coisa bacana para a pessoa ler. Os últimos, um pouco, eu gosto assim, tá?
as funções mais antigas com um pouco menos de riqueza e as atuais com mais riquezas de detalhe. Por quê? Porque quando a gente olha essa riqueza de detalhe aqui, principalmente as áreas técnicas, isso vai ficar mais claro. O que a pessoa faz bem feito, o que ela não faz. Isso vai dar mais argumentos para as pessoas que estão ali contratando. Qual profissional que eu chamo para fazer uma entrevista? Eu vou chamar esse aqui ou o outro. E aqui pode ser também um momento de tirar dúvida. Pense assim, lá no final, estou com dúvida entre um candidato e outro, a entrevista foi muito parecida, as experiências que eu vi também. E aí o gestor fica naquela dúvida terrível, ele entra e olha aqui, nossa, ó, tem esse nível de detalhe que a gente não. Pense assim, você não vai, numa entrevista, conseguir falar tudo que você quer falar de primeira, você não vai conseguir. Então, é bom ter esse momento de apoio. Se você não fez aqui, sabe o que você pode fazer? Copia e cola do currículo. Porque o currículo é muito parecido com o que está aqui no LinkedIn. Então, copia e cola que vai fazer sentido também. Olha aqui, nesse caso dela, ela pôs muitas informações. E aí, se a pessoa está em dúvida entre dois candidatos, sabe quando tá naquela, olha, tanto faz, vou escolher pelo meu feeling. Se ela entra aqui, olha mais detalhes, olha, o sistema que ela usava era o mesmo, porque às vezes numa entrevista a gente não entra nesse nível de detalhe. Qual o sistema que usava, qual não. Ou quais os clientes que atendia, pense assim. Às vezes, uma posição comercial, qual o tipo de cliente que você atendia? Às vezes isso faz diferença, porque, ó, ela já atendia esse tipo de cliente e aqui vai ser a mesma coisa. Então, ela tem algumas habilidades, algum conhecimento um pouco diferenciado do que essa outra pessoa. Então, não faz mal você pôr uma quantidade de detalhe muito maior. Não faz mal, é bem bacana. Ó, no caso dela, ela coloca todas as unidades que ela foi responsável. Então, assim, isso aí já demonstra que é uma pessoa que tem flexibilidade, que pode e já morou em diversos lugares, com diversas culturas, e com certeza tem uma certa flexibilidade, porque a pessoa para mudar tantas vezes, tantos lugares, continuar tanto tempo no mesmo lugar, com certeza tem muitas qualidades que vão ser positivas para muitas pessoas. Então, olha, esse aqui tá bem bacana. Agora, o que faltou aqui? Faltou aquela parte da. Ou não? Formação acadêmica, não faltou, não, tá aqui. Formação acadêmica. Tem a graduação e tem a pós-graduação. Sabe o que faltou aqui? Um pouco de alguma formação. Tenho certeza absoluta que possui outras formações que poderia incluir aqui. E olha aqui que bacana, os projetos que a pessoa participou. Ó, esse aqui é top. Por quê? Porque deixa claro o tanto de coisas que ela participou, o tanto de entregas que ela fez. Olha aqui, que bacana, o tanto de projeto que ela participou. Acho isso muito bacana, muito bacana. Colocar essa área aqui dos projetos. Aqui nas competências não tem muita coisa, mas é aquilo que eu falei, recomendações. Tem muita gente que tem um monte de recomendação, eu não olho recomendação nenhuma, porque eu não acredito nas recomendações que estão ali. Por quê? Porque são recomendações de pessoas que gostam, né? Que são próximas, que são amigos. Você não vai entrar e recomendar uma pessoa que você não é próxima. Então, assim, pode ser que seja uma avaliação um pouco tendenciosa, então eu não olho. E aqui embaixo tem o que ela tem interesse, o que ela pesquisa no LinkedIn, que eu também não entro nesse detalhe, não. Tem um pouco dos idiomas, isso aqui é bacana. Tem até a pontuação aqui que ela fez na prova de inglês, deve ter sido alguma internacional. Então, esse aqui tá bem bacana. Gosto muito dele. Mas, vem para cá. Vem aqui comigo. Pense aí. Digamos que você esteja aí, saco cheio do teu trabalho, quer sair de onde você está. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo de todos. Saiba claramente onde você está, o que você percorreu até aqui. Sabe uma coisa que é bacana você preencher o currículo e o LinkedIn para você ter essa clareza de tudo que você percorreu, todas as coisas que você entregou. Isso é maravilhoso, te dá até um certo empoderamento.
aquela sensação de, nossa, estou fazendo, já fiz muita coisa, estou fazendo muita coisa boa nesse lugar onde eu estou, então você tem aquela certeza de onde você está, para depois você definir aonde você quer chegar. Então, o momento de você preencher o teu LinkedIn, o teu currículo, ele é muito positivo por isso. Porque ele vai te dar uma clareza de todos os lugares que você passou, da tua história. Imagine assim, qual é a história que você conta da sua história? Qual a história que você conta da sua história? Esse exercício é muito bacana por isso, porque você vai pôr a sua história ali, para as outras pessoas verem qual o seu olhar em relação à sua história. Você tem que ter orgulho de tudo que você fez até então, independente do que você vai fazer na sua profissão no futuro. Tenha orgulho, por quê? Porque nossa vida é feita de histórias. Nossa vida nada mais é do que a nossa história. Não é as coisas que a gente tem, materiais, não. É a nossa história. Se você contar a sua história com orgulho, tenho certeza absoluta que quando as outras pessoas olharem, elas vão ter a mesma sensação também. Por quê? Tua primeira foto para qualquer entrevista, qualquer coisa que você vai se mostrar para o mercado, o seu currículo e o seu LinkedIn. Muitas vezes as pessoas procuram pelo LinkedIn antes mesmo de ver o seu currículo. Então, fique atento, faça com cuidado, separe aí uma horinha tranquila para você olhar todo o histórico, para colocar mais informações, pesquise um pouco mais. Olha, quem que trabalhou naquela... Ó, dica de ouro, dica de ouro. Pense assim, quem trabalhou na mesma função que você? Vai lá e olha o que uma pessoa escreveu. Isso vai te dar ideia. Não estou falando para você ir lá e copiar. Isso vai te dar ideia do que você escreveu no teu cargo. Procure lá. Se você é analista de logística, por exemplo, procure lá, analista de logística. E vá, coloque na tela e leia. Uns dois, três. Isso vai te dar ideia. Isso vai falar, nossa, isso aqui eu faço também, meu trabalho isso faço. Olha que bonito que ele escreveu isso aqui. Não é feio. Não é feio, não. Fique tranquilo. E não é desonesto fazer isso, não. Você está pesquisando sobre a sua função um pouco mais para você ver uma forma bonita, um storytelling bacana para você pôr lá no teu LinkedIn. Isso é super positivo. Se você está em momento de mudança, utilize isso agora mesmo. Separe uma horinha e faça com muito amor e carinho. Pense assim. Você viveu tudo isso, você está nessa função, nessa profissão atual. Ah, já atualizou o LinkedIn. A partir de agora, se você quer descobrir aquilo que você realmente ama, tem um monte de vídeo aqui. Tem um monte de vídeo nas minhas redes sociais, no YouTube mesmo. Tem um monte de vídeo falando sobre um monte de coisa que vai te ajudar nessa jornada, para você descobrir e trabalhar com aquilo que você ama. Pense assim. Se você está interessado em armar o teu LinkedIn, já é uma pulguinha aí atrás da tua orelha de algum item que você tem um certo desconforto na posição que você está. Talvez porque você queira ser promovido, talvez porque você queira mais coisas. Não tem problema, isso não é feio, não é ruim, não. Então, aproveite essa aula do LinkedIn. Eu também tenho uma aula que eu gravei só para currículo, com um enfoque um pouco diferente dessa aula aqui do LinkedIn. Então, vai lá nas minhas redes sociais, procura ou encaminha para quem precisa ler um pouquinho mais sobre isso, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer a diferença você ter um perfil no LinkedIn bacana, onde as pessoas conseguem olhar, ter uma clareza de qual a tua trajetória profissional, quais suas experiências, habilidades. Isso vai ser um diferencial na hora de você procurar um emprego. Então, não adianta sair procurando e já ir atrás de outra coisa, sendo que você nem ainda montou a sua história. Se você não tem clareza da sua história, o que você vai falar numa entrevista? Se você não preencheu o teu LinkedIn de uma forma adequada, não tem o teu currículo atualizado, você vai falar o que na tua entrevista? Então, esse momento também é um momento preparatório para os próximos passos que virão. Você não pode fazer de qualquer jeito, não pode negligenciar. Porque se você negligencia esse momento, com certeza vai fazer uma diferença e pode ser esse o motivo de você não passar em alguma entrevista. Então, não negligencie.
Se dedique aí meia hora, uma hora para você atualizar de forma adequada. E qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem inbox em qualquer uma das minhas redes sociais que eu vou adorar te ajudar de alguma forma. Se você quiser, eu até separo de vez em quando alguns currículos para eu dar uma olhada, eu dou uma criticada e mando um resuminho, um áudio para a pessoa falando o que eu achei. Estou aí à sua disposição, porque o meu objetivo é ajudar vocês que estão aí de saco cheio do trabalho a encontrarem e trabalharem com aquilo que realmente amam. Porque a vida é feita desses momentos. E se a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, um terço no mínimo da nossa vida é no trabalho. Não é possível que a gente tenha que ser infeliz um terço da nossa vida. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada. Tenho certeza absoluta que se você seguir, vai te ajudar. Até a próxima.